Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Para nós entendermos bem que solenidade é essa e que mistério é esse que nós celebramos, nós precisamos entender quem é Jesus. Uma revelação divina nos contou um grande segredo. Deus, Criador do céu e da terra, o único Deus, porque só pode haver um Deus, não é possível ter dois infinitos, não é possível que haja duas origens do ser, não, o Deus eterno, o Deus infinito é um só, mas Ele não é sozinho. Embora seja um só Deus, Deus é Deus com três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus com três pessoas. E Deus vive na eternidade, numa felicidade, numa vida eterna, numa felicidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Acontece que Deus, sem precisar que nada o obrigasse, por puro amor, pura bondade, resolveu criar o universo. E criando o universo, colocou no centro do universo visível os seres humanos, porque nós somos feitos de algo visível, que é o nosso corpo, mas nós temos também algo de invisível, que é a nossa alma, que nos torna, de alguma forma, semelhantes a Deus. Podemos conhecer algo de Deus, podemos amar Deus. Acontece que o ser humano rebelde, que foi feito para conhecer todo esse universo lindo e entregá-lo a Deus num ato de amor, o ser humano se revoltou e pecou. E dali para frente a história é essa história que nós conhecemos, ou seja, a história dos nossos desastres, a história da nossa miséria, da nossa capacidade de nós nos machucarmos e nos fazermos mal, morte, assassinatos, brigas, egoísmo, roubo, mentira, traição, todo tipo de ofensa que nós fazemos a nós, mas sobretudo fazemos a Deus, porque o ser humano foi criado para a glória da Trindade. Deus poderia ter simplesmente dito que nós fôssemos na direção do inferno e da perdição, que era o que nós bem merecíamos por nossos pecados. Mas Ele, numa bondade infinita, numa sabedoria inalcançável pela nossa mente humana, Deus fez um projeto de salvação. A humanidade perdida no egoísmo e no pecado, Deus resolveu fazer uma nova humanidade, mas de um jeito diferente. Deus enviou um anjo a uma menina virgem, jovem da Galileia, numa cidade de Nazaré. O nome dessa virgem era Maria, e Deus revelou o seu plano secreto. Deus iria criar uma humanidade, ou seja, corpo e alma, no ventre de Maria, mas de um jeito diferente. Agora Deus iria criar uma humanidade para si. Ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora está ligada ao corpo e à alma
daquele bebezinho no ventre de Maria. De tal forma que quando aquele bebezinho, corpo e alma, ser humano completo, igual a nós em tudo, quando aquele bebezinho dissesse para ela: mamãe, é verdade, o bebê Jesus é verdadeiramente filho de Maria, mas aquele bebê também pode dizer que ele é o filho eterno de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. É a mesma pessoa que é filho de Maria, numa humanidade que começou a existir milagrosamente, misteriosamente no ventre dela, é a mesma pessoa que é filho eterno do Pai desde sempre, desde toda a eternidade. Essa criança cresceu em Nazaré, foi batizado no Jordão e começou sua vida pública. Jesus começou a pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas compreendessem quem Ele era, que Ele não era simplesmente um homem, Ele era o Filho de Deus eterno, que agora se fez homem. Continuou sendo Deus igual a Deus, mas assumiu uma humanidade igual à nossa, corpo e alma. E foi revelando isso. E depois que Ele revelou isso, Ele revelou também que Ele iria morrer na cruz para nos salvar. Porque Deus queria um ato de amor que viesse da humanidade. Não porque Deus não pudesse dispensar. Deus, num estalar de dedos, Deus poderia ter salvo a humanidade sem precisar de nada da cruz. Deus pode, mas Deus não quis. Porque era mais digno, era mais misericordioso, era mais justo que fosse pela cruz. Por quê? Porque em Jesus, um coração humano, uma alma humana, deu a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a honra, a glória que Deus merece receber. Um ato maravilhoso. Jesus amou Deus desde o primeiro instante da sua existência no ventre de Maria. Nós deveríamos, meus irmãos, ficar extasiados, boquiabertos, maravilhados só de pensar na alma humana de Jesus, de pensar como na alma humana, uma alma humana como a nossa. Jesus via todo o amor de Deus por Ele e pela humanidade, e uma alma humana como a nossa, tão unida a Deus, que era capaz de amar infinitamente de volta, amando a Deus infinitamente de volta, e portanto amando a nós também. O coração abrasado de Jesus, num ato infinito de amor por Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse é o mistério cristão. Sim, aquele ser humano nascido em Belém, que passou nesse mundo 33 anos fazendo o bem, amou Deus de forma infinita e nos amou. Em quem é que Jesus pensava enquanto Ele trabalhava na carpintaria de Nazaré? Em você. Em Deus, amando, e porque amava a Deus, amava você. E quando eu digo você, eu não estou dizendo você no geralzão assim,
Jesus amava a humanidade toda, 7 bilhões de habitantes num planeta. Não. Eu estou dizendo que Jesus amava você, com sua história, seu nome, sua identidade, você. Jesus conheceu você e amou você lá na carpintaria de Nazaré. E Jesus pensou em você na cruz. E Jesus amou você. Cada dor, cada sofrimento dele na cruz foi por amor infinito ao Pai e, portanto, por esse amor que o Pai tem por mim, ele me amou. Esse é o grande milagre da redenção e foi isso que nós celebramos há cerca de 40 dias atrás. O mistério da Páscoa. Ou seja, o mistério da Páscoa em que Jesus padeceu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ficou 3 dias no sepulcro, não 3 dias de 24 horas, um pedacinho da sexta, o sábado inteiro e um pedacinho do domingo. E ele morto, atenção, Deus não morre, mas os seres humanos morrem. E Deus, que tomou uma humanidade para si, por amor a nós, morreu. Na cruz, o corpo e a alma de Jesus se separaram, que é o que acontece quando os seres humanos morrem. O corpo e a alma de Jesus se separou, e na cruz ficou um cadáver. Um corpo sem alma, mas não era um corpo qualquer, era o corpo da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em Jesus morto na cruz, não está a alma de Jesus, não está lá, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade está lá. Deus não separou-se, porque a união que Deus tem com esta humanidade é uma união que ninguém pode romper, nem a morte. Então, o Filho Eterno continuou unido à alma de Jesus, o Filho Eterno continuou unido ao corpo de Jesus, o Filho Eterno continuou unido ao sangue de Jesus derramado no chão. Ao terceiro dia, milagre dos milagres, ele ressuscitou. E ressuscitou glorioso. E começou então a aparecer com um corpo glorioso, um corpo de verdade. Ele aparecia e o pessoal dizia, não, entrou aqui, estava tudo fechado, é um fantasma. Jesus disse, não, um fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Vem aqui, toca nas minhas chagas. Pega aqui. Traz um peixe para eu comer. Trouxeram um peixe e ele comeu. Jesus mostrou que era ele mesmo. E para provar que não era um outro ser humano, uma outra pessoa, que era ele, Jesus disse, olha aqui, está aqui as chagas, ó. Eu sou o crucificado que ressuscitou. Está aqui a prova, a identidade, é o mesmo. E durante 40 dias, então, Jesus apareceu aos seus apóstolos e vários discípulos. Do domingo de Páscoa até quinta-feira passada. Se você for contar, de domingo, 40 dias, cai sempre numa quinta-feira. E é por isso que a igreja celebra a ascensão do Senhor numa quinta-feira. A subida de Jesus aos céus. Como aqui no Brasil não é feriado, então a igreja transfere para o domingo seguinte, a festa, mas a ascensão mesmo foi na quinta-feira. E por que eu estou enfatizando a história da quinta-feira? Porque
Porque a partir de quinta-feira, Jesus tendo subido aos céus, glorioso, Ele disse: eu vou, mas eu vou para enviar o Espírito Santo, o Paráclito. Não se afastem da cidade de Jerusalém, enquanto não receberem o Espírito Santo. E então, 9 dias, permaneceram lá os apóstolos, que foram durante esses 9 dias acrescentaram mais um, porque estava faltando, Judas tinha se matado, eles acrescentaram Matias, ficaram os 12 apóstolos, com Maria, mãe de Jesus, no cenáculo, pedindo o Espírito Santo. Novena de Pentecostes, que é o que nós estamos vivendo agora. Começou anteontem, sexta-feira. Jesus sobe aos céus na quinta, na sexta começa a novena de Pentecostes. Meus queridos, o mistério da ascensão do Senhor é o mistério de nós sabermos que a nossa humanidade, Jesus, corpo e alma igual a nós em tudo, exceto no pecado, está glorioso no céu junto de Deus. Você diz assim: Padre, onde é o céu? Resposta: eu não sei, eu só sei que é um lugar. O céu, sim senhor, é um lugar. Por quê? Porque se Jesus tem corpo, corpo tem lugar. É um corpo glorioso, com algumas propriedades diferentes da nossa. Por exemplo, a gente não consegue entrar num lugar fechado. Jesus conseguia entrar num lugar fechado, mas ele entrava e saía. Isso quer dizer que tem corpo. Ele podia ser tocado, se quisesse. Então Jesus tem um corpo glorioso e vivo. Este corpo glorioso e vivo está nos céus, junto de Deus, num lugar que nós não sabemos onde é, mas é um lugar, porque é um corpo. E, estando junto de Deus, Ele foi preparar um lugar para nós, porque nós também, quando morrermos, primeiro nossas almas irão para junto de Deus, depois de purificadas, vão para junto de Deus, e no fim dos tempos também nós iremos ressuscitar, corpo e alma, e vai ter que ter um lugar chamado céu, também para os nossos corpos. A Bíblia chama isso de novo céu e nova terra. A gente não sabe como vai ser, mas vai ser muito bom. E eu estou dizendo esse mistério da ascensão, contei tudo para você não perder nem um pedaço. Estamos fazendo uma revisão catequética para você ficar com as ideias mais claras. Para você entender o seguinte: o corpo de Jesus, corpo e alma, Jesus glorioso e vivo está no céu. Mas Ele, não querendo nos deixar sozinhos, Ele instituiu, usar uma palavra inadequada, mas mais fácil de entender, Ele inventou um jeito dele estar conosco fisicamente, é a Eucaristia. Então, no sacrário, debaixo da aparência de pão, lá está Jesus vivo. Gente, primeira coisa que você tem que entender é que tem um ser humano no sacrário, vivo. Corpo e alma, vivo. De uma forma misteriosa, claro. Ou seja, a aparência de pão,
mas a substância é o corpo. E se, portanto, está o corpo, está a alma, se está a alma, está o sangue, se está o sangue, está a divindade. Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, está lá presente, vivo e verdadeiro, no sacrário. E quando nós comungamos, nós nos unimos a Ele. Como acontece isso? Veja, você comunga. Qualquer pessoa que comunga, você está tocando o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está tocando em você. Essa é a primeira coisa. Nesses dias de pandemia, em que as pessoas estão com um distanciamento social e quase não estão tocando uns nos outros, que alegria poder comungar e saber que Jesus toca em mim. Jesus toca em mim fisicamente. Mas essa não é a comunhão mais profunda. Se você está em estado de graça, se a sua alma está na graça de Deus, aí vem a parte mais importante. A sua alma precisa ser tocada pela alma de Cristo, porque a sua alma precisa se configurar, precisa pegar a forma, como se Jesus fosse um selo e a sua alma fosse a cera que se modela. Você precisa se configurar a Jesus. Cada vez que você comunga, a sua alma precisa se unir à alma de Cristo. E quem faz isto é o Espírito Santo. Nós precisamos receber o Espírito Santo verdadeiramente para nos unir à alma de Cristo. Esse é o mistério da igreja. O que é o mistério da igreja? A igreja, ela não é um CNPJ, a igreja, ela não é uma organização meramente visível, embora ela seja uma organização visível, a Santa Igreja Católica, com uma hierarquia, um governo, né, do Papa, dos bispos, nossas paróquias, pároco, tudo isso, essa é a Igreja de Cristo. Mas existe algo que é a alma da igreja, que é o fato que o Espírito Santo nos une a Jesus. A gente não para pensar como é que o Espírito Santo nos une a Jesus. O Espírito Santo nos une a Jesus não é fisicamente. Para quem está nos acompanhando aqui em Cuiabá, está um friozinho. E cuiabano não está acostumado com isso. Aí, por igreja arejada, tem que deixar as portas abertas, entra uma rajadinha de vento, o careca já começa a espirrar. Então vejam, como é que nós nos unimos a Jesus? O Espírito Santo nos une a Jesus, unindo nossa alma à alma de Jesus. Você não gostou da palavra alma? Unindo nosso coração ao coração de Jesus. Uma pessoa está unida a Jesus quando cada vez mais na sua alma vão aparecendo as virtudes de Cristo, e você vai vendo que você vai agindo como Ele, e que não é mais você quem faz, é Ele quem vai fazendo. Você começa a notar, nossa, eu tive uma paciência que eu nunca tive antes. De onde veio isso? Eu tive um amor e um perdão que eu nunca tive antes. De onde veio isso? É a sua alma que vai aos poucos sendo configurada à alma de Cristo. Se você comunga bem, em estado de graça, é assim que acontece. Por isso, vejam só, em muitos lugares as missas estão sendo retomadas e as pessoas estão podendo comungar.
Deixa eu dizer para você como comungar bem. Você precisa se dar conta de que agora você que ficou um tempo sem poder comungar, você precisa pedir o Espírito Santo para comungar bem. E pedir à Virgem Maria: mãe, pede comigo o Espírito Santo nessa novena de Pentecostes, para que eu comungando me una a Jesus verdadeiramente, minha alma na alma de Cristo, meu coração no coração de Jesus, um coração a coração, e nós estejamos unidos cada vez mais, porque isso é que é a graça santificante. A graça santificante é esse aumento da nossa conformação com Cristo, união com Cristo, cada vez mais na unidade do Espírito Santo, unidos a Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo. É assim que a gente cresce espiritualmente. Então, comungar bem, pedindo a Deus, não somente agora na novena de Pentecostes, mas toda a nossa vida, que o Espírito Santo, que a Virgem Maria nos ajude, o Espírito Santo haja dentro de nós, realize uma ação dentro de nós, para nos unir à alma de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão, mas também fora da comunhão, porque quando a gente está por aí, fora da comunhão, a alma de Cristo está lá no céu, ou nos sacrários na terra, mas o Espírito Santo, Ele pode nos dar a graça de ir nos unindo cada vez mais à alma de Jesus. Esse é o grande mistério da igreja, essa união da minha alma com a alma de Cristo, até o ponto em que santos nós podemos dizer: vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então essa é a grande alegria que nós celebramos ao celebrarmos a ascensão do Senhor. Nossa humanidade está junto de Deus e nós podemos agora nos unir a Deus através da humanidade de Cristo, daquele santíssimo corpo, daquela maravilhosa alma, aquela alma que é uma fornalha ardente de amor por Deus e por